Tem uma coisa muito curiosa acontecendo com o Invencível e muita gente ainda não percebeu. O Mark já não parece aquele moleque completamente indefeso da primeira temporada. E eu nem tô falando só de força física. É postura, é impacto, é a forma como os outros personagens começam a olhar pra ele. A série vai construindo isso tão devagar que o cérebro simplesmente continua tratando o Omni-Man como uma entidade inalcançável, quase um chefão final. Só que se você parar pra analisar friamente, sem o trauma daquela primeira surra absurda, o cenário já mudou faz tempo. E convenhamos, aquela luta da primeira temporada traumatizou a internet inteira. O Mark parecia um personagem que tinha entrado no anime errado. Era literalmente um Goku começo de Dragon Ball tentando trocar soco com um Jiren. Não existia equilíbrio, não existia ameaça pro Nolan. O Omni-Man tava em outro universo de poder. O Mark acertava golpe com tudo o que tinha e o Nolan nem parecia irritado direito. Enquanto isso, personagens como o Imortal ou a Mulher Marcial conseguiam pelo menos arrancar a reação física dele. Sangue, incômodo, alguma coisa. O Mark não. Ele literalmente parecia de papel. E é aí que mora o detalhe mais importante de todos. A nossa visão sobre o Mark ficou presa naquela imagem. Só que 2 temporadas se passaram. O Mark atual não é nem remotamente o mesmo personagem. Aliás, tem uma cena em Traxa que praticamente esfrega isso na nossa cara, mas quase ninguém comenta do jeito que deveria. O Mark chega lá ainda com aquela mentalidade de inferioridade absurda perto do pai. Dá pra perceber claramente que ele ainda se enxerga como alguém abaixo dos Viltrumitas de verdade, como se fosse um híbrido incompleto tentando acompanhar monstros. Só que durante a batalha acontece um negócio interessante. Ele começa a sobreviver num ambiente que simplesmente destruiria o Mark antigo em segundos. E sobreviver já seria impressionante. Mas ele faz mais que isso. A Tula, por exemplo, não é qualquer guerreira aleatória. Aquela mulher tem provavelmente milhares de anos de combate real. Ela viveu guerras Viltrumitas enquanto o Mark ainda estava aprendendo álgebra no colégio. E mesmo assim, o Mark consegue trocar golpe com ela. Ele apanha? Sim. Só que não é mais aquele cenário ridículo da primeira temporada, onde cada golpe parecia encerrar a luta. O corpo dele aguenta. Ele responde, aguenta a pressão e entrega uma luta de verdade pra ela. Mesmo com toda a experiência absurda da Tula, uma guerreira que provavelmente passou milhares de anos em batalhas, o Mark consegue acompanhar o combate em vários momentos. E isso pesa ainda mais quando você percebe que, na escala de vida Viltrumita, ele ainda é praticamente uma criança e já evoluiu tudo isso em tão pouco tempo. Só isso já muda completamente a conversa. E aqui entra um detalhe escondido que a série quase joga no fundo da tela. O Mark consegue acertar golpe no Vidor. E isso parece pequeno até você lembrar que o próprio Vidor estava pressionando o Nolan na luta. Ou seja, o Mark já consegue interferir numa batalha entre Viltrumitas de elite sem parecer um peso. Olha o tamanho desse salto. Na primeira temporada ele mal conseguia respirar perto do pai. Agora ele já participa de confrontos nesse mesmo nível sem ser instantaneamente apagado da existência. Isso mostra que agora ele está em uma categoria completamente diferente. E talvez essa seja a melhor forma de explicar. O Mark e o Nolan já estão na mesma categoria de peso. Não significa que nesse momento o Mark era mais forte. Calma. Mas já não existe aquele abismo absurdo. Não é mais um humano tentando enfrentar um deus. Agora é mais como 2 pesos pesados, onde experiência, raiva e resistência começam a importar tanto quanto força bruta. E sinceramente, o pós-Traxa deixa isso ainda mais evidente. O Mark começa a se afirmar mais rápido e mais forte que o Imortal. Para! Eu sou mais forte e mais rápido, e você sabe! Vai em frente! E isso é grande quando você lembra que o Imortal foi um dos poucos personagens da Terra capazes de realmente incomodar o Omni-Man fisicamente no passado. O Nolan respeitava minimamente a capacidade dele de luta. Então quando o Mark ultrapassa esse parâmetro, a série tá mandando um recado sem precisar falar diretamente. O problema é que a maioria ainda mede o Mark usando a régua da primeira temporada. Só que existe um personagem específico que destrói essa visão completamente. E o nome dela é Anissa. Porque quando ela aparece, o desenho praticamente entrega a resposta do debate, mas de um jeito tão disfarçado que muita gente deixa passar. A Anissa não entra em cena só pra ser mais uma Viltrumita forte. Ela funciona como uma régua narrativa. A série usa ela pra mostrar exatamente onde o Mark está, e principalmente onde o Nolan provavelmente ficou pra trás. E a primeira impressão é brutal. Ela simplesmente atropela o Mark. Não tem esforço, não tem tensão. Em vários momentos parece até que ela tá lidando com uma criança birrenta. O Mark tenta reagir, tenta impor força, tenta mostrar
evolução, mas a diferença ainda é absurda. Só que o detalhe importante não é a derrota, é quem derrotou ele. A própria série deixa pistas muito estranhas sobre a posição da Anissa dentro do Império Viltrumita. O uniforme dela já é diferente. Ela usa aquele traje da elite solo Viltrumita, algo que Nolan nunca usou. Isso não parece estética aleatória. Invencível gosta muito de mostrar a hierarquia visualmente. E quando você junta isso com o material oficial do Prime Video, chamando ela de o maior desafio do Mark até agora, incluindo o próprio Omni-Man nessa comparação, começa a ficar difícil ignorar o que a narrativa está sugerindo. A Anissa provavelmente já estava acima do Nolan em combate. Então se ela tá acima do Omni-Man e ela humilha o Mark naquele momento, beleza, o Mark ainda não chegou lá. Só que vem o detalhe que quase ninguém coloca na conta. O treinamento posterior do Mark é absurdo. A série não transforma isso num rock balboa exagerado, mas as falas deixam claro que ele evolui num ritmo completamente anormal até pros padrões Viltrumitas. E aí vem Donald. Essa fala dele passa voando pra muita gente, mas ela é gigantesca. Quando ele praticamente reconhece que o Mark ultrapassou o nível da Anissa, a matemática da situação fica estranha, muito estranha. Porque se A é maior que B e B supera C, então naturalmente o A já ultrapassou o C também. Ele seria capaz de vencer a Viltrumita que fez todos se cagarem há 3 meses? Achamos que sim, mas ela sugeriu que alguém muito pior viria. É aqui que o debate começa a ficar desconfortável para quem ainda vê o Omni-Man como o topo absoluto, porque talvez ele simplesmente não seja mais. E tem um detalhe muito interessante nisso tudo. A própria série parece brincar com a nossa nostalgia da primeira temporada. O Nolan deixou uma marca tão absurda naquela luta que qualquer personagem perto dele automaticamente parece menor. Só que o universo continuou andando. Os Viltrumitas mais fortes começaram a aparecer. A escala de poder aumentou e o Mark continuou evoluindo no meio disso tudo. Aliás, existe outro personagem que sem querer ajuda a confundir ainda mais essa percepção, o Cício. Aqui o negócio fica muito interessante, porque o Cício provavelmente é o ser humano que mais estudou o Omni-Man na Terra inteira, décadas observando, medindo impacto, analisando velocidade, resistência, capacidade destrutiva. Na cabeça dele, o Nolan virou praticamente a definição absoluta de poder, o teto máximo, o impossível. Então quando o Cício fala que o Omni-Man foi o ser mais poderoso que ele já viu, ele está sendo totalmente sincero. Só que tem um pequeno detalhe. O Cício tá analisando baseado no que ele conhece pessoalmente. E esse é o problema. Ele não viu tudo o que aconteceu em Traxa. Ele não tem acesso completo à hierarquia real do Império Viltrumita. Ele trabalha com informação limitada. Para ele, o Nolan ainda é aquele fantasma impossível de superar. Simplesmente porque durante anos, ninguém chegou perto daquele nível na Terra. Só que a terceira temporada começa a destruir essa visão aos poucos. E a quebra definitiva vem quando aparece alguém que faz até o próprio Cício mudar essa visão que ele tinha, o Conquista. Porque repara numa coisa, quando o Conquista surge, o Cício não reage como alguém vendo mais um Viltrumita forte. Não, a leitura dele muda completamente. Dá pra perceber o medo real nas falas. O jeito como ele avalia a situação parece diferente. Ele chega a dizer 2 vezes que o Conquista é provavelmente mais poderoso até do que o Nolan. O super-humano, que provavelmente é o mais poderoso que eu já vi, está massacrando o super-herói que com certeza é o mais forte desse planeta. O Viltrumita, Eve, o mais forte que nós já vimos. Acreditamos que ele derrotaria até o Nolan. E isso importa muito, porque se existe uma coisa que o Cício entende, é comparação de ameaça. O cara literalmente passou a vida inteira estudando níveis de poder e probabilidade de destruição. Então quando ele começa a sugerir que o Conquista provavelmente supera o Nolan, isso não é uma fala jogada ao vento. É a série atualizando oficialmente o topo da cadeia alimentar. O Omni-Man deixa de ser o limite absoluto. E o pior de tudo é exatamente esse monstro que o Mark enfrentou 2 vezes. E sinceramente, é aqui que o debate praticamente vira do avesso. Porque uma coisa é você sobreviver perto do Omni-Man, outra completamente diferente é encarar alguém que até o próprio Cécio olha e pensa, isso aqui é pior. O Conquista não chega com aquela aura de vilão tradicional que fala demais ou tenta provar alguma coisa. O cara parece uma calamidade ambulante. E tem um detalhe importante nisso. Ele não é apenas mais forte fisicamente. Ele tem prazer na superioridade. Ele luta como alguém que já passou por milhares de guerras e nunca precisou realmente temer ninguém. A confiança dele é absurda num
um nível desconfortável. E o mais louco é que a série deixa pistas muito claras sobre a posição dele dentro do Império. O Conquista não é um soldado qualquer, ele tá literalmente abaixo só do Treg, ou seja, quando a gente fala dele, estamos falando de um dos maiores monstros de Invencível. Agora pensa numa coisa comigo, você realmente acha que o Mark da primeira temporada conseguiria durar mais de 10 segundos contra um cara desses? Nem ferrando. O Mark antigo seria apagado instantaneamente. Só que o Mark atual consegue enfrentar isso. E aqui entra o ponto que muda toda a discussão sobre ele ter superado ou não o Omni-Man. Na primeira luta, o Mark vence o Conquista, mas não sozinho. A Eve foi crucial. Sem ela, talvez ele não teria saído vivo. Só que depois, a segunda luta destrói completamente essa dúvida, porque ali não existe ajuda milagrosa. Não existe interferência salvando o Mark. É força bruta pura, resistência, instinto. O Mark entra num estado completamente animalesco de sobrevivência e simplesmente se recusa a cair. Enquanto o Conquista descarrega golpes brutais na costela e no abdômen dele, o Mark continua avançando e sufocando ele com as próprias mãos. E o mais pesado é que o Conquista percebe o perigo. Pela primeira vez, ele entende que o Mark realmente vai eliminar ele ali. Mesmo perfurando o abdômen do Mark e tentando desesperadamente escapar, já era tarde. O Mark vence na marra, na força bruta pura. E isso aqui é muito importante. O Conquista não pega leve em nenhum momento. Ele trata o Mark como uma ameaça real. Olha o tamanho disso. Aquele garoto que parecia uma criança perto do Nolan, agora obriga um dos seres mais perigosos do Império Viltrumita a lutar desesperado pela sua vida. E quando o Mark finalmente vence, não é coincidência e nem roteiro protegendo o protagonista. É evolução acumulada explodindo de uma vez. Aliás, tem uma camada psicológica muito pesada nessa luta que pouca gente comenta. O Mark ativa uma força absurda quando alguém que ele ama corre perigo. Isso acontece várias vezes na série, mas contra o Conquista parece atingir outro nível, como se o lado humano dele, que os Viltrumitas enxergam como fraqueza, acabasse funcionando como combustível. E ironicamente, talvez seja exatamente isso que coloca ele acima do Nolan, porque o Omni-Man da primeira temporada lutava quase sem humanidade nenhuma. O Nolan era eficiente, frio, lógico. Já o Mark luta emocionalmente. Quando ele entra naquele estado de fúria total, o limite físico dele parece aumentar de forma ridícula. Então surge a pergunta inevitável. O Nolan conseguiria fazer o que o Mark fez contra o Conquista? E sinceramente, eu não sei. Experiência o Nolan teria de sobra, técnica também. Só que aquela explosão emocional específica do Mark, talvez o Nolan nunca tenha desenvolvido naquele nível. O Mark parece acessar uma brutalidade diferente quando sente que vai perder alguém importante. É quase como um desbloqueio psicológico. E isso muda completamente a comparação entre os dois. Porque no fim das contas, força em Invencível não é só músculo. A série inteira trabalha a ideia de vontade, resistência mental. O quanto alguém suporta continuar lutando quando o corpo já deveria ter parado faz tempo. E o Mark virou exatamente esse tipo de monstro. Então pra mim, hoje, sim, o Mark superou o Omni-Man. Mas não do jeito que muita gente imagina. Não é uma diferença absurda. Não virou um deus inalcançável. Se o Mark da primeira temporada perdia do Nolan por 100-0, o Mark atual talvez vença por 51-49. É apertado, muito apertado. Agora, tem uma ressalva interessante nisso tudo. O Nolan também mudou. E talvez isso seja a parte mais assustadora da história inteira. Conforme ele abraça o lado humano, a saudade da Deb, a amizade com o Allen, o peso emocional das escolhas dele, talvez o Nolan também esteja evoluindo. Talvez sentimentos deixem Viltrumitas mais fortes. E se isso for verdade, a diferença entre pai e filho pode continuar mudando o tempo inteiro. Mas e pra você? Aquela fúria absurda do Mark já garante vitória numa revanche contra o Omni-Man? Ou a experiência monstruosa do Nolan ainda faria diferença no final? Porque, sinceramente, esse debate tá longe de acabar.